Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e hoje você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Hoje o vídeo é mais curtinho, é mais objetivo e também é um vídeo simples, não vai ter nem edição, vocês vão ver aqui que é mais uma conversa que eu quero ter com vocês. Surgiu agora, foi lançado agora final do ano de 2024, novembro de 2024, para ser mais específico, as novas diretrizes para o manejo, para a prática do transtorno de personalidade borderline da Associação Americana de Psiquiatria, a APA, que é a mesma associação que publica, de tempos em tempos, o Manual Diagnóstico e Estatístico, que nós já estamos na 5ª edição revisada, o famoso DSM-5. A Associação Americana de Psiquiatria publicou algumas recomendações, uma diretriz que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, para quem quiser acessar essas diretrizes, mas acho que vale a pena a gente comentar porque é um assunto muito relevante. Então, só para a gente revisar, o que seria então o transtorno de personalidade borderline? A gente precisa entender que é extremamente comum esse transtorno, principalmente para quem trabalha com saúde mental, e como todo transtorno de personalidade, traz sofrimento para os pacientes e para as pessoas que convivem com ele. E esse sofrimento costuma ser prolongado. Normalmente, os sintomas surgem no final da adolescência ou início da fase adulta e perduram praticamente aí pela vida inteira. Trouxe aqui só para a gente revisar os critérios diagnósticos do DSM-5, que exigem pelo menos 5 desses critérios para a gente fechar um diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline. Vamos lá. Então, primeiro, esforços frenéticos para evitar abandono real ou imaginário. Segundo, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos. 3. Perturbação da identidade com a autoimagem ou senso de self instável. 4. Impulsividade em pelo menos 2 áreas que são potencialmente autodestrutivas. 5. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou comportamentos automutilantes. 6. Instabilidade afetiva devido a uma reatividade do humor acentuada. 7. Sentimentos crônicos de vazio. 8. Raiva intensa ou dificuldade em controlar a raiva. E 9. Ideias paranoides transitórias ou sintomas dissociativos graves. Então esses são os critérios do DSM-5 para o transtorno de personalidade borderline. Então, por aqui a gente já vê que se trata de um transtorno muito grave, que precisa de um segmento de longo prazo, e são pessoas que certamente têm muito sofrimento, sofrem muitos estigmas e precisam realmente de bastante atenção, bastante cuidado, tanto por parte da equipe multiprofissional que acompanha esses pacientes, quanto por parte também dos familiares, dos amigos que convivem com essas pessoas, já que são pessoas que, infelizmente, facilmente rompem seus laços afetivos. Então, o que caracteriza de fato, então, o transtorno de personalidade borderline, se a gente puder resumir aqui desses critérios que a gente falou? Uma instabilidade absurda, seja uma instabilidade emocional, uma instabilidade no humor, uma instabilidade nas relações interpessoais. São pessoas que têm uma impulsividade muito grande, então tomam decisões ou fazem atitudes de forma sem pensar, de forma muito impulsiva e, portanto, sofrem as consequências dessas atitudes. E são pessoas que têm as relações interpessoais muito fragilizadas, até pelos comportamentos que vão assumindo ao longo da vida. A tendência é que as pessoas vão
se afastando das pessoas com transtorno de personalidade borderline. Temos aqui um resumo das atualizações de 2024 agora, final do ano de 2024, e eu fiz aqui algumas anotações para trazer para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Então vamos lá. Primeiro, o transtorno de personalidade borderline ele tem uma prevalência de 10 a 18% em pacientes ambulatoriais. Então, serviço de saúde mental, até perto de 20% são pacientes com transtorno de personalidade borderline. Até 25% das internações psiquiátricas são descompensações desse transtorno. Mas se a gente pegar na população geral, a literatura varia de 1,4% a 2,7% da população geral. Outro destaque aqui do resumo que a gente fez: indivíduos com transtorno de personalidade borderline frequentemente apresentam condições psiquiátricas concomitantes, principalmente transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, transtorno por uso de substância, TDAH e também, por exemplo, transtornos alimentares. É importante saber que a presença dessas comorbidades está associada ao aumento da gravidade dos sintomas e tornam o curso da doença muito mais desafiador. As diretrizes atualizadas elas vão abordar os principais equívocos sobre o transtorno de personalidade borderline, com foco na visão desatualizada que a condição é intratável, né? Então significa o quê? Né? Que a gente existe aquele estigma, aquele pensamento errôneo de que o transtorno de personalidade borderline é intratável, é incurável, mas na verdade não. A gente tem que encarar que são pessoas que têm sim tratamento, que podem ter sim qualidade de vida e podem sim se beneficiar de acompanhamento. Embora os sintomas do transtorno de personalidade borderline possam persistir por anos, muitos pacientes alcançam melhora significativa, particularmente com psicoterapia direcionada. No entanto, os sintomas principais, por exemplo, medo de abandono, impulsividade, desregulação emocional, muitas vezes persistem por anos e anos, até ao longo da vida da pessoa. Então, os pacientes podem melhorar sim, podem melhorar sua qualidade de vida, podem inclusive ser funcionais, mas os pilares do transtorno realmente são difíceis de manejar. Indivíduos com transtorno de personalidade borderline também continuam a enfrentar riscos elevados de suicídio, automutilação e mortalidade por todas as causas, mesmo após melhora significativa, reforçando a necessidade de suporte clínico contínuo. No entanto, apesar desses sintomas duradouros, os pacientes podem e experimentam melhoras significativas do seu transtorno de personalidade com um tratamento adequado. Outro foco da Associação Americana de Psiquiatria recomenda fortemente a psicoterapia como tratamento de primeira linha para o transtorno de personalidade borderline. Principalmente as seguintes abordagens, né? Em primeiro lugar, se mantém aquela abordagem mais clássica, bastante indicada e que é considerada primeira linha, que é a terapia dialética comportamental, ou terapia comportamental dialética. Uma terapia estruturada, que tem abordagem individual, abordagens em grupos, que foca técnicas de mindfulness com técnicas de controle da desregulação emocional e das relações interpessoais. Então são pacientes que com essa terapia costumam melhorar muito. Outras terapias aqui indicadas pela Associação Americana de Psiquiatria: terapia baseada em memorização, que eles chamam de TBM, terapia focada na transferência e o chamado tratamento psiquiátrico geral, demonstraram eficácia, né, para melhora dos sintomas dos pacientes com transtorno de personalidade borderline. A APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, recomenda que os medicamentos sejam utilizados com muita cautela e, portanto, também são
adjuvantes, ou seja, uma das coisas que a gente mais vê na prática clínica são os pacientes com transtorno de personalidade borderline utilizando inúmeras medicações. Normalmente são pacientes polimedicados, quando na verdade as prescrições desses pacientes deveriam ser o mais enxuta possível. Por quê? Porque as medicações não são os pilares principais para o tratamento do transtorno de personalidade borderline. Até hoje não existem evidências de que o transtorno de personalidade borderline melhore ou tenha seu curso modificado pelo uso de medicação. É importante sempre ter em mente que quando você prescreve uma medicação para os pacientes com transtorno de personalidade borderline, você tem que saber por que você está prescrevendo. Por exemplo, o paciente tem TDAH, você vai tentar tratar os sintomas do TDAH. Se o paciente está com um episódio depressivo, você vai tentar tratar o episódio depressivo. Se o paciente tem muita impulsividade, muita reatividade, instabilidade emocional, você vai prescrever uma medicação voltada para tentar controlar a instabilidade emocional, a impulsividade. Então, sempre em doses menores possíveis e por tempo limitado. Sempre que puder desmamar as medicações, melhor. Não deixar as medicações para o resto da vida dessas pessoas. Fala-se muito, principalmente nos estabilizadores de humor, por exemplo, carbonato de lítio, ácido valproico, e nos antipsicóticos atípicos, como medicações que têm sim eficácia comprovada para controle de impulsos, para a hiperreatividade do humor. Podem ser utilizados, mas sabendo-se que eles vão atuar em sintomas específicos. Continuando aqui nosso resumo, independentemente dos métodos utilizados, os pacientes devem se envolver em uma discussão colaborativa sobre seu diagnóstico e tratamento. O envolvimento do paciente ajuda a melhorar sua adesão e os desfechos gerais do tratamento. Infelizmente, muitos pacientes com transtorno de personalidade borderline relatam sofrer discriminação em ambientes de assistência médica. Então, é muito importante que a gente entenda que esses pacientes já são bastante discriminados, já são bastante hostilizados e a gente precisa, na verdade, dar uma atenção direcionada, acolhedora, para que esses pacientes se sintam bem naquele serviço onde eles são acompanhados, tá? Então, é isso. Esse era o resumo que eu queria trazer para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Um prazer estar aqui com vocês, uma passagem rápida para falar dessas atualizações. Forte abraço a todos e até a próxima.